Então, seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo. Eu sou Leandro Jarrell, estou aqui nessa missão de substituir o apresentador oficial desse programa, que é o pastor Cássio. E como eu já falei na escalada, tem aqui do meu lado esquerdo a Renata Dolabella, que é teóloga, que também é empreendedora, né? Sim. Seja muito bem-vinda, tá? Mais uma vez ao nosso programa. E aqui do meu lado direito, a Ana Kelly Rosário, que é missionária e também professora de teologia. Seja bem-vinda também mais uma vez. Obrigada. A gente vai começar aqui com uma pergunta. Hoje em dia todo mundo está manjando um pouquinho de política, né? Então, a gente, com o advento das redes sociais, a gente vê sempre alguém postando, emitindo opinião a respeito da política. Mas antes da gente falar e ouvir a opinião de vocês, porque muitas vezes a igreja, as pessoas elas ficam meio sem um referencial, sem um norte. Poxa, será que eu devo concordar com isso? Será que a igreja, eu como cristão, posso apoiar isso, posso apoiar aquilo? Mas antes, aproveitando aqui que são duas jovens, né, missionárias, eu gostaria de perguntar para vocês, a rede social hoje, esse acesso rápido à informação, atrapalha mais ou ajuda mais? A gente vê também, falando do nosso contexto cristão, muitas pessoas discutindo teologia nas redes sociais e discutindo doutrinas, enfim, vocês como teólogas, como professoras, e vocês acham que um missionário ou um estudante de teologia, um seminarista, deve ficar envolvendo sim nessas polêmicas e fazer valer a sua visão teológica ou não? Vamos desenvolver um pouquinho sobre isso aí. Quem que vai ser a primeira a falar? Então, eu penso que a questão das redes sociais é um aspecto positivo. Mas ele pode ser negativo dependendo do uso e do poder que eu dou para ele, né? Então, vários objetos mesmo no nosso dia a dia podem ser bons ou ruins dependendo do que eu vou fazer com ele, né? Então, assim, eu vejo que a gente poderia estar usando as redes sociais de uma forma muito melhor, né? Por exemplo, ficar envolvido em questões que cada um tem uma opinião, que vai divergir, só vai dar problema, só vai dar tumulto, só vai gerar inimizade. Para que se envolver? Se não for edificar, não faça. Né? Agora, se é importante, né, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, né, a maioria das personalidades cristãs, né, que tem mais evidência, tanto pastores como cantores, né, ministros, se posicionaram. E aí eu achei extremamente positivo, justamente porque o povo, de um modo geral, muitas vezes falta referência, né? Até pela simplicidade, de não conseguir, às vezes, ponderar ainda aquilo que é melhor, né? Então, ter essas pessoas como referência, né? Eu tive pastores meus postando, apoiando, né, o presidente nas eleições. Então, aquilo eu acredito que foi muito positivo, apesar de que muita gente perdeu muito amigo, não é verdade? As redes sociais. Porque acaba maximizando, né, a parte negativa das intrigas e tal. Mas eu acredito que, bem usado, a rede social é uma bênção. Ela é uma ótima ferramenta, é o que a Renata falou, bem usada, né? E eu sou contra assuntos que vai levar essa polêmica e a confusão, né? A Bíblia fala que a pessoa sábia, no momento que ela vê alguma rixa travando, ela encerra e é honroso para o homem fugir de contenda. Então, assim, Deus ele não nos chamou para, sabe, se envolver em confusões até você conseguir a razão ou então conseguir com que as pessoas digam, você estava certo. Então, as pessoas elas brigam muito por isso hoje. Eu quero provar que a minha opinião é certa, a minha mentalidade é a mais certa de todas e vocês têm que aceitar, seja ela na área política, educação, ministério, nós não fomos chamados para isso. Eu, por exemplo, tenho determinados assuntos, falar teologicamente também, que eu não entro em polêmica. Eu sei que são assuntos que vão causar confusão, contenda, ali eu não entro porque eu quero manter a paz, né, com aquela pessoa e deixar, se ela pensa que ela está certa, deixa ela pensar que ela está certa. Parece que tem pessoas, né, que vivem por conta de querer extrair
e finalizar uma questão que há séculos não foi finalizada e não vai ser a gente que vai finalizar. Por exemplo, Armínio ou Calvino? É exatamente isso que eu estava falando, já que você falou. São discussões que... Peraí, será que vale a pena eu sentar e ficar 5 horas discutindo isso? Por que, eu que em vez de fico com o discutir, que eu creio e não vou discutir. Por que, em vez de discutir, a gente não bola um assunto numa forma de alcançar uma favela, né? Sim, eu acho que vai gerar muito mais frutos, né? Ganhar vidas, do que ficar discutindo um assunto que... E as redes sociais têm sido um instrumento para isso hoje. Não vale a pena, eu acho que o que entra também é a condição do coração. A gente vê pessoas hoje com corações muito arrogantes e orgulhosos, elas não querem perder a razão. Né? E hoje eu tenho uma conduta o seguinte, se a pessoa não vai parar de discutir, eu fico quieta na minha. Aí as pessoas vão dizer, quem cala consente. Não, nem sempre quem cala consente. Às vezes quem cala não está com energia suficiente para gastar ali discutindo. Ela quer se poupar e fazer aquilo que realmente é válido. Eu gosto muito de filosofar um pouco e analisar e refletir sobre a nossa geração. E a gente vive uma geração que está chegando agora, né, para a juventude, para a adolescência, que não sabe ouvir um não. Que não consegue ouvir o não, porque muitas vezes lá do começo da criação sempre teve a razão, sempre foi adulado, sempre foi, nunca foi confrontado, corrigido, não acostumou, né, com sofrimento, como eu acho que da nossa geração aqui, todo mundo tem 30. Todo mundo está na faixa dos 30 aqui, 30. né? Então tá. Todo mundo está na casa dos 30. Então eu vejo que quem está na casa dos 30 foi uma última geração que acostumou a brincar na rua, a tomar umas pancadas da mãe e do pai, não é? E hoje a gente vive uma geração que as crianças, esses novos adolescentes, muitas vezes são muito superficiais, não sabem lidar com um contraponto, com alguém que discorde. Com a frustração. E às vezes esses jovens, esses adolescentes levam isso para o contexto eclesiástico. Então, se ele cresceu numa doutrina, numa igreja, onde não se crê na contemporaneidade dos dons do Espírito, ele vai querer partir para a briga até provar que ele tem a razão. E vice-versa, né? Então, como você disse, a gente tem que muitas vezes fugir desses assuntos, né, que não vão levar ninguém para lugar nenhum. E não é feio a gente fugir, né? Ontem eu até postei algo assim sobre os nãos. Eu coloquei assim, como que é bom quando a gente lida com pessoas que ouvem os nossos nãos sem se ofender, né? Os nãos necessários. Então, é como com Deus, as pessoas não aguentam ouvir o não de Deus. Está na raiz, né? A questão familiar mesmo, a geração que está crescendo. E é triste isso. Porque são pessoas que não vão saber lá na frente enfrentar a vida, enfrentar os fracassos, porque todo ser humano está sujeito a fracassos, aos nãos da vida. Eu fui criado, né, e fui até os 22, 23 anos numa igreja muito tradicional mesmo, que não cria, né, nos dons do Espírito Santo e tal, aquele negócio todo. E com 23 anos, Deus me leva, depois de uma longa história, para uma igreja pentecostal do fogo caindo, né? Então, assim, na primeira semana, eu fiquei meio assim, mas como eu estava ali com o meu coração, né, foi Deus mesmo que me levou ali, então eu não tive dificuldade nenhuma de adaptação. Mas o que a gente vê muitas vezes são pessoas que são extremamente orgulhosas, né? Rígidas, né? Engessadas, farisaicas, né? Que está preocupado com coisas que não são tão importantes, né? E que, por outro lado, como diz lá em Mateus 23, deixam de lado aspectos que são até mais importantes, que a gente não deveria cuidar disso sem omitir aquelas outras coisas. E é tão bonito essa diversidade, né? Deus tem operado na Igreja Batista, Deus tem feito maravilhas na Quadrangular, Deus tem usado igrejas em célula, igrejas sem células, igrejas pentecostais, igrejas históricas. É a multiforme sabedoria. Vocês concordam comigo? Concordo plenamente. São maneiras de Deus operar, né? Eu acho assim, a nossa mente é limitada e a gente acha que a mente de Deus também é limitada das formas que Ele quer trabalhar na igreja, né? E eu vejo muitas pessoas criticando, não só uma crítica construtiva, vamos dizer assim, mas satirizando mesmo muitos artistas cristãos, muitos pastores que estão em evidência e até muitas igrejas. Eu tenho certeza que Deus ele fica triste com isso,
porque talvez vamos supor, eu sou pastor de uma grande igreja, eu tenho cometido algum pecado, ok, mas Deus ele não se agrada de ver um outro irmão apontando o dedo e satirizando. É interessante que minha igreja é a Igreja Presbiteriana Pentecostal. E tinha um grupo no Facebook, uma página no Facebook, de zoação. Presbiteriano Pentecostal. Eu sempre convido para conhecer. Quando eu dava aula no Carisma, sempre ia alguns alunos para conhecer o mistério. Como que é, Mas eu né? sempre falo que não é difícil de entender. É uma igreja que é ligada, centrada na palavra, mas que não deixa de lado o Espírito Santo. E eu sempre usava até o slogan do carisma, que é a palavra, né? E o Espírito. Então, é um equilíbrio que é importante a gente fantástico. ter. Né? Então, eu vi uma vez num desses grupos a nível nacional, no Facebook, com milhares de seguidores, não sei como que eles acharam, eles pegaram uma foto da fachada lá da minha igreja e começaram a descer a lenha, como se fosse algo impossível, como se fosse uma heresia, como se a gente fosse tudo sem vergonha, safado, coisa desse nível, uma página cristã. O que acontece que eu vejo é que quem não está fazendo nada no reino de Deus está muito desocupado e tem tempo para desenvolver críticas absurdas para quem está trabalhando e fazendo. Eu falo que Deus não chama pessoas perfeitas, né? Ele capacita, não é aquele que eles chamam. Então, eu entendo que Deus nos usa muitas vezes apesar de nós. Né? Então, até porque, imagina, se Deus fosse depender de nós para abençoar e servir o povo, ninguém ia ser abençoado, não é verdade? Então, perde-se muito tempo com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Enquanto isso, né, a pergunta que fica é: qual foi a última vida que você ganhou para Jesus? Né? Quem foi a última família que você pôde levar uma cesta básica? Que fruto? Porque pela árvore, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Então, a gente tem que... e isso faz parte também da geração, né? Quando você falou da questão do não, eu como mãe vivo isso todos os dias, né? Uma geração imatura, não é? Você tem adolescentes de 25, 30 anos. Você vai crescer quando? Ver que uma pessoa começa a amadurecer, sai outro dia lá aos 40 anos. Na Austrália, saiu uma pesquisa que eles consideram adolescentes até os 24 anos. Até os 24? Até os 24. Com 24 anos eu tinha 2 anos de casada. Lá, há 15 anos atrás, mais ou menos. Não era assim. Não era assim, justamente. É lamentável. E a gente vê o reflexo disso tudo dentro das igrejas. Né? A gente vê pessoas que o pastor não pode chamar atenção, que o líder não pode falar não, e aí eu troco de igreja. Eu tive um pastor, o pastor Kaiser, né? Ele sempre falou assim que quem não trabalha na igreja dá trabalho. Verdade. Né? Então, quem está desocupado vai caçar problema para a gente depois ter que ir lá resolver. Então, envolve, né? Serve ao Senhor, vai evangelizar, tem tanto ministério, tem tanta coisa boa, ao invés de gastar energia criticando. E eu sempre digo, até na sala, né, quando eu dou aula, eu falo, olha, se o fulano realmente está errado, quem que é o Senhor da igreja? Sim. Jesus, ele é um noivo, deixa, o Senhor vai tratar. Né? Quem somos nós para apontar o dedo? Né? O Senhor nos constituiu juiz sobre quem? Né? Então, na mesma medida em que a gente julgar, a gente também vai ser julgado. Né? E o telhado de vidro, não é verdade? A gente vê o cisquinho no olho do outro, né? E a trave no nosso, muitas vezes, é tão difícil enxergar. Então, a gente precisa mesmo abrir o coração para essa obra do Espírito Santo em nós. Amém. Porque quando a gente volta os nossos olhos para nós, é tanto erro que a gente vê na gente, que a gente não tem tempo para acusar o irmão. Né? Quanto mais luz de Deus no nosso coração, mais as trevas que às vezes a gente achava que eram pequenininhas, elas se expandem, né? Porque Deus é santo. Sim. E aqueles que o adoram, que se aproximam dele, a gente precisa ser santo, né, como ele é. A visão muda, porque... Completamente. Se a gente olha para a gente vai ver, olha, eu tenho os meus erros, as minhas falhas, e apesar de nós, né, Deus nos usa, e a gente começa a ter compaixão também pelas pessoas que estão em erros constantes, né? É interessante que muitas vezes a gente, como crente, a gente fala muito de amar o próximo, de compaixão e tal. E a gente ama o pessoal que está no Nordeste, a gente ama o pessoal da África, a gente ama o pessoal do Jequitinhonha, mas a amar o irmão que senta do seu lado no banco da igreja, eu vejo que muitos cristãos
tem pecado nisso. Sim. Por isso que impacto evangelístico é fácil. Né? Porque é muito fácil você amar uma pessoa que você vai ficar com ela 3 dias. Para você conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal, não é assim? E é por isso que hoje, um dos motivos das pessoas estarem deixando de congregar. Porque é muito mais fácil eu congregar sentado no meu sofá, tomando meu refrigerante. Que na verdade nem é congregar. Assistindo não é congregar, só, né? é só Ela só fica assistir. se enganando. Justamente. E Hebreus, no capítulo 10, a palavra fala, né? Não deixei de congregar. E o pastor Márcio, só para concluir essa ideia, o pastor Márcio, um dia, ele falou no púlpito assim, que tinha um irmão que sempre ia na Lagoinha e tudo, e nunca ficava membro, né? Eu acho, é mais ou menos assim, estou falando com as minhas palavras. E aí, um dia, esse irmão questionou, falou assim, mas eu estou sempre aqui, eu dou até o dízimo, dou as ofertas, né? Não falta um culto, por que eu tenho que ser membro? E aí, o pastor Márcio falou assim, para eu poder te disciplinar. Né? Porque enquanto você não é membro daqui, eu não posso fazer nada. É justamente um aspecto hoje da nossa realidade. As pessoas não querem ter compromisso. Elas querem fazer parte ali da igreja, mas não querem se comprometer com a igreja. As pessoas querem casar, mas não querem ter compromisso com o casamento. Querem ter filhos, e a gente vê tantos pais desnaturados aí. Por quê? Porque não querem ter compromisso. E a gente vê também que hoje é um desafio muito grande das empresas de contratar essa nova geração que está chegando. Sim. Porque é o primeiro confronto que o patrão precisa fazer, a primeira vez que precisa fazer uma hora extra, o jovem muitas vezes ele não quer ter esse compromisso, ele não sabe receber esse não nessa rebeldia. E a gente vê isso, tem visto isso muito claramente nas igrejas. É um dos motivos, Leandro, que porque tem tanta gente desempregada também. Não é só por falta de emprego, mas além de ser por falta de competência, é por falta de se submeter à ordem do chefe. Os chefes hoje são tidos como demônios e não é assim. Às vezes, desculpa a palavra, mas os demônios, a pessoa que não está sabendo lidar com a chefia. São os demônios interiores, né? Vários teólogos trabalham com essa nomenclatura. Ai, Deus, por que o senhor não me dá um emprego? Por que eu fui demitido? Porque não sabe submeter a uma simples ordem, ou, sabe, ou o primeiro não, ou sei lá, leva para o lado pessoal, não é isso que acontece muito? Ai, eu estou chateada, eu não volto feriu minha honra. Olha, o meu pastor, ele é meu sogro, né? Então, assim, eu acho que muitas pessoas não saberiam diferenciar as coisas, porque às vezes eu, como pastor auxiliar dele, ele precisa me disciplinar. Mas se eu for olhar ele como um sogro nesse momento, eu falo assim, quem que é esse homem para falar assim comigo? Né? Quem que então ele tá a gente precisa ter essa maturidade. É muito bom, né? Saber separar as coisas. De separar as coisas, de não levar para o coração. Saber que, gente, tudo faz parte de um processo, de um treinamento. Você é empreendedor e dá uma série... E que está cooperando para o nosso bem, né? Eu imagino que você dá uma série de treinamentos. Sim. E uma das características, eu amo falar de características da nossa geração, é essa questão do fast food, que é tudo muito rápido. Então a pessoa entrou hoje na igreja, amanhã ela quer estar no louvor, semana que vem ela quer pregar, e na outra semana ela quer assumir o lugar do pastor presidente, porque ela é muito que tá lá mais... 30 anos. Que ela é muito mais capacitada, porque afinal já tem 2 meses de faculdade de teologia. É a mentalidade revolucionária. É o sinônimo, é o retrato da imaturidade. Eu imagino você que é uma empreendedora de sucesso, o que você já não passou? Né? As pessoas olham e... Você que é professora, teóloga, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ela é tão nova, tão pequenininha. Acha que a gente tem sorte. E já isso, é muito fácil. Que a vida é boa, que você não passa por problemas, o sucesso do outro com sorte. Né? Então, gente, o mesmo Deus que fez o povo de Israel caminhar por 40 anos no deserto para prepará-los para tomar posse de uma herança, de uma promessa, é o mesmo Deus que ele pode fazer você dar umas voltinhas aí até você aprender e estar preparado para receber aquela bênção que ele tem para você. Se você até não ser se preparar, até ser aprovado. Enquanto você tomar bomba, você vai voltar. E é interessante, eu vou ter que encerrar, vou nem deixar vocês falarem. E é interessante, olha só, que esse intervalo é, mesmo 40 anos no deserto, Deus teve que levantar uma nova geração. Né? Só Josué e Caleb, dos que saíram de lá, entraram. Então, ou você muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir e a sua mentalidade, ou então Deus ele não vai te dar aquilo que talvez ele tenha prometido, mas que é condicional
a uma postura nossa. Isso Queridas colegas de programa, O intervalo, vamos daqui lá. a pouquinho a gente volta. Não já. saia daí, programa Bate-Papo volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Bate-Papo, hoje recebendo essas duas teólogas e missionárias. Do meu lado esquerdo está aqui a Renata Dolabella, né? Muito obrigado mais uma vez Eu pela que participação. agradeço. E do meu lado direito, a Ana Kelly. Obrigado também mais uma Eu vez também que agradeço. pela nossa participação. No programa, no bloco passado, a gente estava falando sobre a caminhada do povo de Israel, sobre a preparação para entrar naquela terra. E a gente estava comentando aqui no intervalo que o próprio Moisés, né, por um momento em que ele perdeu a paciência, ele chegou quase a entrar na terra prometida. E nós somos uma geração que muitas vezes nós contentamos com quase. Eu já vi gente falando assim, já fui quase um pastor, já fui quase um jogador de futebol, ou seja, já fui quase um teólogo. Quase formei, Quase né? formei, sou quase um dentista, sou quase isso. Mas E não é espera aí, nada. quando que a gente Não é vai nada. começar a concluir as coisas? E aí a Renata estava falando, né, lá de Israel, que ela esteve lá, de como que o monte ali, onde Moisés ele morreu, ficou conhecido, né? Conta pra gente essa história aí. Eu estive lá em outubro do ano passado, e é conhecido, inclusive é na Jordânia, né? Não é em Israel, no sim. território de Israel. E é conhecido como o Monte do Quase, né? Quantas vezes a gente quase faz um tanto de coisa e não adianta quantos quase nós tenhamos na nossa coleção. Quem é um tanto de coisa nada, na verdade, não é nada em nada. Quase igual a né? nada. Quase é igual a nada. E aí faz a gente repensar muita coisa, né? E é tão triste, é um lugar assim que as lágrimas vêm, né? Porque você olha Jerusalém, Israel, o território de Israel é assim, dá para ver de onde é o monte, né? Então a gente pensa assim, poxa vida, né? É um quase, tão quase mesmo. E é interessante que Deus, está te cortando, Deus ele é um Deus que ele é bom. Bom, Sim. mas não é bonzinho. Não é bonzinho. Né? Ele é justo. Olha só o que Moisés passou para chegar ali. Passou por 40 anos ali apacentando as ovelhas, né? Que foi uma preparação para ele. Teve a experiência da sarça que queimava, mas não se consumia. Teve a experiência de ir em Faraó várias e várias vezes e pedir a libertação do E povo. ver a glória Passou de Deus. por 10 pragas, caminhou 40 anos, viu chuva, Viu mar aberto. mar aberto, viu isso, viu aquilo, mas por causa, Viu né, as costas de Deus. isso, mas por causa de um momento, né, e às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas sacanagem de Deus, né? Por que não tolerou isso? Eu acho que isso gera um outro programa que muitas vezes, hoje a gente vive nesse contexto assim, de tudo a gente dá um jeitinho, né? A gente dá um jeitinho ali no dinheiro, de chegar mais tarde no trabalho, a gente dá sempre um jeitinho. E muitas vezes a gente quer dar esse jeitinho para Deus. Ah, não, Deus é bom, Deus é amor, Ele não vai fazer isso. Ele não quebra princípios. Deus é não bom, quebra. Deus é amor, Ele não Exato. vai deixar que isso acontecesse. Por exemplo, tem uma pergunta aqui, Deus é bom e Deus é amor. A barragem, né, em Brumadinho, recentemente se rompeu e centenas de pessoas morreram. E aí, Deus é bom? Por que Pois é. Deus permite esse tipo de coisa? O fato de Deus... Moisés morreu no quase, né? Pois é. O fato de Deus ser intrinsecamente bom, né? Ele é amor, não exime a gente do mal que jaz no mundo. Né? O mundo jaz no maligno e a gente tem tantos textos para tentar entender e clarear por que o mal muitas vezes nos alcança, porque a gente não é... Eu estou tentando lembrar a palavra. A gente não tomou tipo um antibiótico para ficar imune, né? Imune. A gente não tem imunidade. estamos Essa é a palavra. Obrigada. A gente não é imune às coisas ruins. A gente não é imune a doenças. A gente não é imune à tragédia. Eu já fui atropelada por um ônibus quando eu tinha 15 anos no centro de Belo Horizonte. E o moço do resgate, o militar, né, me deu 6 horas de vida. Sério? Então, quer dizer, quase morri e o Senhor milagrosamente me levantou. Eu cheguei no Hospital João 23, meio-dia e pouco, saí andando pela porta da frente às 9 da noite. Milagre!
né, o porteiro do João 23, que é o hospital, né, de referência aqui em Belo Horizonte, ele era desviado da palavra de Deus, e quando ele viu eu saindo junto com a minha mãe, ele disse para minha mãe assim: hoje eu estou voltando para Jesus, porque eu vi um milagre. Glória a Deus. Né? Então, se tudo precisou acontecer comigo para que aquela vai entender alma só depois, né? se ganhasse, se voltasse, né? O pastor não deixa de lado as 99 guardadinhas para buscar a centésima. A gente não entende os planos de Deus. Eu acho interessante algo que eu aprendi com Deus, sobre essas questões das coisas acontecerem, de nós estarmos no mundo corrompido, né, a questão de Brumadinho ali. A minha opinião nisso é irresponsabilidade do homem. E a gente não pode culpar Deus pela má conduta humana, né? Então, Sim. é uma outra questão. Mas eu lembro que Deus ele me ensinou algo muito assim, foi por algumas questões pessoais que para ministrar na minha vida, ele me disse o seguinte, que ele sabia que a gente iria nascer nessa terra, no mundo corrompido, por conta do pecado, né? Ele poderia impedir o nascimento nosso para que nos poupar de tudo quanto é coisa que acontece. Mas algo que me impactou que ele me disse é o seguinte, que mesmo ele sabendo que nós iríamos passar por circunstâncias, a Renata por essa situação, ele mesmo assim fez com que nós estivéssemos nessa terra porque ele apostou no poder dele. Ele acreditou no poder dele, que mesmo diante de uma tragédia, de uma situação, algo muito maior do que aquilo ele iria trazer, né? Então, há coisas que a gente não entende a primeiro momento e nós precisamos apenas confiar em Deus, no caráter dele, ele não muda, as coisas podem acontecer, mas o caráter de Deus não muda, ele continua sendo bom, perfeito, fiel. Acima das circunstâncias. Né? E ele aproveita para tirar algo muito grande através dali. Barragem de Brumadinho, eu ainda não sei como, mas a gente vai entender, compreender coisas depois, apesar da irresponsabilidade humana. Do crime. Deus, ele usa até mesmo a negligência humana para fazer com que a vontade dele, ela se encaixe ali e algo aconteça. E ele revela a glória dele, né? Tem um exemplo muito fresquinho. 2018 foi um ano muito difícil para a maioria dos brasileiros, se não todos, né? E para mim, particularmente, né, o empreendedorismo no Brasil é uma coisa assim dificílima, né? E ainda mais em 2018, que eu falo que em muitos momentos o Senhor me ajudou a tirar a água da pedra, né? E eu vi os milagres do Senhor. Então, assim, ao mesmo tempo que foi um ano dificílimo, que se eu pudesse, em vários momentos, eu riscaria do meu calendário, porque foram tempos assim de muito choro mesmo, de estar prostrado diante do Senhor, dizendo: Senhor, o país está assim, assim, assado, mas o Senhor sabe, o Senhor tem um compromisso comigo, né? Com cada um de nós, as nossas contas, a nossa casa, a nossa família, né? Mas se não fosse isso, se não fosse um ano tão difícil, talvez eu não tinha orado a metade do que eu orei em 2018. E talvez eu não teria visto a mão poderosa do Senhor fazendo coisas que, se eu contar, são inacreditáveis. Né? Recursos financeiros de venda, por exemplo, que costuma ser de 300, 500 reais, e do nada para 2.000, 2.500 de uma única pessoa. Entende? São coisas assim extraordinárias. Você está vendo, deserto, Renata. maná. E em vários momentos eu falava com o Senhor assim: Deus, o Senhor tinha me dado essa palavra do maná. E eu falei: Senhor, mas dá para o Senhor me dar um maná assim, pelo menos que dure um mês, né? Não, maná é para a gente dar uma respirada. Só tem um que dura o final de semana. E é verdade, porque ele estraga, né? Ele apodrece, dá bicho, não é assim? Eu estou lendo Gênesis de novo esses dias. E é isso, é sempre, é todo dia, é no Senhor, é uma dependência, confiar, que a despeito de qualquer coisa, de crise, de crimes, né, como o de Brumadinho e de tantas coisas, o Senhor é Deus, Ele reina e Ele vai arrumar recursos de onde for necessário, mas Ele vai suprir todas. Eu costumo dizer que Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de viver a nossa história. Porque a gente vê a história de Abraão e acha maravilhoso. Nossa, foi 25 anos. A gente prega sobre isso, né? 25 anos, mais ou menos, esperando. Que história linda. A gente vê a história de Jó. Perdeu todas as coisas, mas depois ganhou tudo em dobro, né? Glória, e né? aí a gente vê a história de quem mais? José.
né? Foi preso injustamente. Foi preso injustamente, mas depois virou governador. Oh, glória! São histórias maravilhosas. A gente vê Gideão, aquele cara que tinha muito medo ali, malhando trigo no lagar, e ele derrota um exército. A gente vê Davi, o rejeitado, o esquecido, o menor, que se tornou o maior rei de Israel, e a gente fica cheio de motivação. Mas aí eu imagino que Deus lá de cima fala assim, filho, agora é a sua vez. E aí o que a gente faz? Vamos? Muitas vezes a gente abre o bico, né? O que acontece? Nós somos uma geração onde nós só queremos vencer, vencer, vencer. A gente quer o Isaac da história de Abraão. A gente quer o reinado da história de Davi, a gente quer a vitória da história de Gideão, mas a gente não quer passar por aquele processo, por aquele deserto, e Deus sempre vai nos dar uma oportunidade de ter a nossa história. Não tem como. Nós nunca somos os mesmos depois de passar por algum deserto, por alguma aflição, né? Até o salmista fala, foi bom eu ter passado por aflições para que eu aprendesse a tua lei, para que eu amadurecesse, em outras palavras. E na hora é desafiante, tem coisas que a gente passa e fala assim, eu vou morrer nisso. Deus falando, não, é para matar só a sua carne, é para você aprender a ser dependente. E é claro que ninguém gosta de sofrer, isso é masoquismo, né? Mas a gente precisa... Deus nos prova. Exato, a gente precisa entender que não existe, né? Não tem como desvencilhar a maturidade do sofrimento. É porque é o não que faz crescer. É o sofrimento que faz a gente desenvolver. Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Pelo sofrimento, né? É tremendo. Aí Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vem aqui, sofre, é crucificado, é cuspido, tem a barba arrancada, tem uma coisa enfiada aqui do lado, e nós não queremos sofrer, né? Pois é. Olha aqui, eu quero até ler esse versículo que a Ana Kelly falou, tem em Hebreus, no capítulo 5, verso 8, que diz que, embora sendo filho com F maiúsculo, filho de Deus, esse filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Quer dizer, nem Jesus nasceu sabendo, né? Verdade. Até Jesus teve que aprender a obedecer pelo sofrimento. Sai em Hebreus quanto? Só para a gente... 5:8. Hebreus 5:8. 5:8. É um texto emblemático para nós, né? Porque ele é mesmo esse sumo sacerdote que se identifica conosco em tudo, até no processo árduo do aprendizado, através do sofrimento. Sabe de uma coisa também? As pessoas hoje, elas querem o sucesso, querem alcançar objetivos, tudo fácil, e acham que uma formação acadêmica ou teológica vai capacitá-la completamente para aquilo, mas não é. É aquilo que você falou, né? Anteriormente. São treinamentos, preparo, ferramentas, mas o forjar é no deserto. Né? Um ministro, um profissional, um empreendedor, ele é forjado por Deus, e ali, naqueles momentos que é só ele e o Senhor. É o filme do Karate Kid, né? Não sei se vocês vão lembrar. Mas o cara queria ser um lutador, o tiozinho lá foi lavar, mandou lavar carro, lavar roupa, fazer isso, fazer Tira aquilo. casaco, bota casaco. Bota casaco, e ele sem saber, peraí, eu quero lutar, quero dar soco na boca das pessoas. Exatamente, é um excelente exemplo. É verdade. E é interessante, né, voltando para as nossas análises comportamentais dessa geração, né? Sim. Certa vez um jovem foi me pedir um conselho, ele falou assim, pastor, eu quero sair do meu emprego. Eu falei assim, por quê? Porque eu fui humilhado no meu emprego. O meu patrão me xingou na frente dos clientes, porque ele trabalhava no salão, né? E eu sabia que aquela oportunidade era uma oportunidade muito boa para ele. Era um salão muito grande, onde ele iria aprender muito. E aí, ele esperava que eu iria falar assim, não, sai mesmo, porque você nasceu para vencer, que você nasceu para ser cabeça e não cauda, porque você nasceu para comer o melhor dessa terra e tal, você não merece isso, você é filho de Deus, levanta a sua cabeça, que negócio todo. Aí, na hora, eu falei com ele assim, ô fulano, dá graças a Deus, sabe por quê? Agora você ficou um pouquinho mais parecido com Jesus, porque Jesus, ele foi humilhado. Então, você teve o privilégio de se tornar um pouquinho mais parecido com Jesus. Volta amanhã, pede perdão para ele, continua o seu trabalho, corrige o seu erro e vamos embora.
E outra resultado, coisa, o né? menino Quanta gente ficou com raiva de mim, saiu da igreja, saiu do Olha só, emprego mas não e quer hoje tá aí. repreensão, infelizmente. E tanta gente quer um patrão para humilhar, porque nem emprego tem, né? Justamente. Então a gente também precisa dar valor, né? E passar por cima de algumas coisas. E são pessoas, assim, que se divorciam rapidamente. Sim. Porque elas estão... Não aceita o confronto. Elas não são ensinadas a passar por cima. Gente, casamento é renúncia. Eu sempre brinco, né? Que Deus ele conseguiu duas formas de forjar o caráter do ser humano, que é igreja e casamento. Porque na igreja você tem o seu irmão lá, que ele é uma pelinha mesmo, né? E você tem que olhar para ele dentro do olho e falar assim, eu te amo, e tem que ser de verdade, porque não adianta, porque Deus conhece o coração, né? E o casamento também. Casamento, minha avó, né? Mandar um abraço aqui para minha avó e para os meus avós, mas a minha avó paterna, completando 60 anos de casados, né? Uau. Eu perguntei para ela assim, vó, qual que é o segredo de 60 anos de casamento? Eu pensei que ela iria trazer uma série de falas. Ela falou assim, olha, o segredo é engolir sapo. É isso aí. Eu falei assim, é só esse que é o segredo? Eu Entre com aspas, 15 já né? descobri O um pouquinho esse, disso. né? A gente tem aquele momento agora falando de casamento, né? A gente tem aquele momento da adaptação. Por que precisa dessa adaptação? Que é nessa adaptação que a gente quer fazer valer a nossa opinião, nosso jeito de colocar a água, nosso jeito de pôr controle remoto. Depois disso, para mudar, né? Para mudar é difícil. E a gente aprende o seguinte, se eu quiser sempre fazer valer o meu jeito, eu vou ser infeliz. É aquela máxima, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Não é Bíblia isso não, tá, gente? Mas é uma verdade. Mas é uma verdade. Sentido, Faz sentido. Né? A gente precisa... No curso de noiva a gente aprende, né? Os casais brigam por causa do papel higiênico, se a folha vai vir de cima ou de baixo. A pasta de dente, A né? pasta de dente no meio, né? Meu marido morre, porque até hoje eu aperto no meio, pra mim tanto faz. Pra ele não, eu cúmulo. Coisas pequenas. A minha esposa até hoje, eu amo a casa toda aberta, janela aberta para todo lado. Ela não, casa fechada. Eu chego em casa, me dá claustrofobia. Mas aí a gente vai adaptando. Aí a gente fez um combinado. O cômodo que eu estiver fica aberto. Ótimo. O cômodo que ela e aí estiver fecha o resto da casa. Excelente acordo. Né? Apesar que eu queria que tudo ficasse aberto. Mas a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Precisamos ser pessoas mais equilibradas. Verdade. Né? Você renuncia um pouquinho e faz um pouquinho também daquilo que é a sua vontade. E assim vão se estabelecendo acordos. E reine a paz. Igreja é a mesma coisa, né? A igreja é a mesma coisa. Não quer dizer que eu não gosto da cor preta dentro da igreja. Hoje tem uma pergunta, né? Uma tendência muito de pintar as igrejas de uma cor mais escura. Tem gente que acha que é pecado a cor da igreja. Tem gente que sai da igreja e tal. Falando isso porque lá na igreja a gente está pintando agora, estou até com a mão meio suja. Tudo de preto. E a Lagoinha é toda preta. Toda preta. Dentro agora. E, gente, só dando um pouco de conhecimento aqui, um pouco técnico, eu não sou dessa área, tem até os nossos câmeras aqui, mas um cenário ali mais escuro, com uma iluminação certinha, uma iluminação mais quente, né? Ela ajuda a focar ali, ela ajuda... Porque hoje, com aquelas lâmpadas todas brancas, a mãe levanta lá na outra esquina da igreja, todo mundo chama atenção, vê ali, né? E aí, uma luz mais cenográfica, além de ficar mais bonito, além de atrair pessoas mais jovens, tem toda essa questão aí técnica, até trazendo aqui um conhecimento para o pessoal. Mas tem gente que acha ruim. Tem gente que acha que é pecado. E se escandaliza, né? Ele não acha que é pecado falar mal dos outros, mas a igreja preta é o cúmulo, porque né? Não volta quer na história, abrir não mão. olha para si, né? Não olha para si. E aí o que acontece? Tem uma pessoa que eu conheço, né? Que ele já passou numas 18 igrejas e hoje ele congrega com ele mesmo. E ele fala abertamente, porque ele não achou uma igreja dentro do mundo inteiro, uma igreja correta, coerente, para que ele possa congregar. E a gente tem que avisar essa pessoa, né? Porque o dia que ele encontrar, para ele não entrar, porque senão vai estragar. Ele vai estragar a igreja. Coitado da igreja. Porque ser humano é imperfeito. Eu fico imaginando essa pessoa no céu, né? Se é que ela vai para o céu. Porque é o que eu falo com o pessoal. Eu trabalho e resolvo muito conflito de adolescente e de jovem. E aí tem jovem que fala assim, mas eu não vou muito com a cara de fulano, então
Se você não aguentar viver 60 anos com ela aqui, a eternidade, como é que vai ser? Eternidade, exato. Como Né? que vai ser? Eu costumo dizer aquela coisa, Deus, ele né, fala do profeta no espírito de Elias, que é João Batista, que seria enviado para converter o coração. Fala de reconciliação dos pais entre os filhos, mas quando a gente pega essa deixa, a gente pensa assim, por que Deus enviaria um profeta para preparar o caminho de Jesus para reconciliar e não para fazer outra coisa? Exatamente por isso. Justamente. Porque lá no céu não vai ter espaço para intriga, para falar, eu não vou com a cara de fulano, de ciclano. Para finalizar, eu não vou citar o nome para eu não expor em rede nacional, mas eu vou pedir para essa pessoa assistir, ela vai saber o que eu estou falando dela. Uma vez chegou em mim e falou assim, quanto mais eu conheço os seres humanos, mais crente, né? Mas estava no começo. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os cachorros. Olha só. Aí eu falei assim, meu amado ou minha amada, Jesus morreu, não foi por cachorro. Jesus morreu por ser humano, então você tem que amar o ser humano. Só deixando claro para os ativistas do reino animal porque senão que os pets vão gritar. Então, eu amo cachorro, lambo eles, mas Jesus morreu foi por ser humano. Mas o rostinho que Jesus via na cruz era o nosso, justamente, justamente. Gente, musiquinha no fundo quer dizer que o programa está acabando. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês. Contamos sempre com vocês. Eu que agradeço. Que Deus possa abençoá-las e abençoar você também que está nos acompanhando do outro lado da telinha, do celular, do YouTube, do computador. Deus abençoe e até o próximo programa, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.